Olá pessoal, falaremos hoje sobre áreas. Falaremos das seguintes áreas: quadrado, retângulo, paralelogramo, triângulo, trapézio e losango. Áreas das principais figuras planas. Área do retângulo. A área do retângulo vai ser dada por base vezes altura. Então, sua fórmula é área igual base vezes altura. Área do quadrado. A área do quadrado, sabemos que o quadrado é um polígono que tem os 4 lados de medidas iguais. Então, a sua área vai ser dada por lado ao quadrado ou lado vezes lado. Área do paralelogramo. A área do paralelogramo é a mesma fórmula da área do retângulo. Porque se tirarmos essa pontinha e colocarmos aqui, iremos fechar um retângulo de forma perfeita. Então, por isso, a fórmula é a mesma. A área do paralelogramo vai ser a base vezes a altura. Fórmula, área é igual a base vezes a altura, que é a mesma fórmula utilizada na área do retângulo. Área do trapézio. Para a área do trapézio, nós temos aqui alguns elementos que precisamos identificar. Tem a base, que é a base maior. Tenho essa base aqui, que é o B minúsculo, a base menor. Tem esse segmento H, que é a minha altura. Então, a área do trapézio vai ser base maior mais base menor. Esse resultado a gente multiplica pela altura e tudo isso dividido por 2. Isso é a fórmula para cálculo da área do trapézio. Área do losango. O losango, nós temos duas diagonais. Eu tenho a diagonal maior, que eu vou chamar de D, e eu tenho a diagonal menor, que eu vou chamar de D minúsculo. Então, a área de um losango é dada por diagonal maior vezes a diagonal menor e tudo isso dividido por 2. Então, para calcular a área de um losango, eu multiplico as duas diagonais e divido por 2. Área do triângulo. A área do triângulo, nós vamos utilizar a base, a altura. Então, a área do triângulo vai ser base vezes a altura e isso dividido por 2. Então, para a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Área do triângulo equilátero, que é um caso em especial. A área do triângulo equilátero vai ser lado do triângulo elevado ao quadrado, porque equilátero é aquele triângulo que tem os 3 lados de medidas iguais. Então, você vai pegar esse lado e elevar ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3. E tudo isso dividido por 4. Essa é a fórmula para cálculo da área de um triângulo equilátero. Em função das medidas de 2 lados e um ângulo formado por eles. Então, aqui, ó, eu tenho um triângulo e eu tenho os lados A e B, que eu estou considerando, e eu tenho um ângulo formado entre eles, que é esse ângulo que está no vértice C, pintado em verde. Eu posso dizer que seno de C, o seno desse ângulo C é o cateto oposto sobre a hipotenusa, considerando o meu triângulo retângulo aqui. Considerando esse triângulo retângulo, o seno de C é cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que vai ser o A. E esse H, eu posso dizer que é igual a medida A, vezes o seno desse ângulo C, porque é só aqui uma aplicação dessa fórmula. H igual a A vezes o seno de C. E como sabemos que a área de um triângulo comum é base vezes altura dividido por 2, daí nós tiramos essa fórmula aqui. Fazendo um apanhado, temos que a área de um triângulo, em função da medida de 2 lados e um ângulo formado entre eles, como fazemos? Temos que pegar os lados que estão formando esse triângulo, B vezes A, que no meu caso aqui é o B vezes A, vezes o ângulo que está compreendido entre eles, sendo que eu considero o seno, vezes o seno desse ângulo compreendido entre eles. Então, a área vai ser dada por B vezes A, vezes o seno desse ângulo, que no nosso caso foi do ângulo do vértice C, e tudo isso dividido por 2.
em função das medidas dos lados. Então, aqui nós temos um triângulo que eu só tenho as medidas dos lados. E aí, para eu calcular a área a partir das medidas desses lados, eu vou ter que fazer uso da fórmula de Heron, onde diz que A é igual a raiz quadrada de P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Onde, quando nós falamos de P, eu estou falando de semiperímetro. O que é o semiperímetro? É a metade do perímetro. Então, tendo os lados A, B e C, calculamos o perímetro e para obtermos o semiperímetro eu tenho que dividir por 2. Então, semiperímetro é todos os lados somados e esse resultado dividido por 2. Encontramos o semiperímetro. Então, eu pego o semiperímetro vezes o valor do semiperímetro menos a medida A, vezes o semiperímetro menos a medida B, vezes o semiperímetro menos a medida C. Observe que primeiro nós temos que efetuar o que se encontra dentro dos parênteses. Exemplo da aplicação dessa fórmula. Calcule a área do triângulo a seguir. Temos um triângulo onde temos somente os lados e queremos calcular a área a partir desse ponto de vista que somente foram dados, ou seja, só temos os lados. E aí, tenho que calcular o semiperímetro. Como calcular o semiperímetro? Vou somar todos os lados que temos. 9 mais 14 mais 7. E tudo isso, ao final, nós iremos dividir por 2. E aí, somando os lados, teremos 30. 30 dividido por 2, 15. Então, já sei que o semiperímetro vai ser 15. O perímetro foi 30. Então, o semiperímetro é 15. Como calcular essa área? Para calcular essa área, eu vou fazer uso da fórmula de Heron. Então, eu vou pegar 15 vezes 15 menos 9, que é um dos lados, vezes 15 menos 7, que é o outro lado, vezes 15 menos 14, que é o outro lado. Então, os lados 9, 7 e 14. Primeiro, vamos efetuar entre parênteses. Então, área igual a 15, que é o valor do semiperímetro, vezes 6 vezes 8 vezes 1. A área vai ser igual a raiz quadrada de 720. Podemos decompor ou fazer o cálculo da raiz aproximada. A raiz aproximada vai ser 26,83 centímetros quadrados. Isso é o valor da área desse triângulo dado, de lados 9, 14 e 7 centímetros. Calculamos a partir da fórmula de Heron. Agora, vamos ver outros exemplos de aplicação das outras áreas. Calcule a área do retângulo, sabendo que a base mede 5 e a altura mede 2, medidas em centímetros. Então, 5 e 2. Temos um retângulo, fórmula base vezes altura. 5 vezes 2 igual a 10. 10 o quê? Centímetros quadrados, que é a unidade de área. Próximo exemplo. Obtenha a área do losango a seguir. Nós falamos que para calcular a área de um losango, eu tenho que pegar o produto das diagonais e dividir por 2. As diagonais foram dadas como sendo diagonal maior 8 e diagonal menor 4, medidas em centímetros. Então, vamos fazer 8 vezes 4 e tudo isso dividido por 2. 8 vezes 4, 32. 32 dividido por 2 igual a 16. Então, a área desse losango é de 16 centímetros quadrados. Tudo que for unidade de área vai estar elevado ao quadrado. Encontre a área do trapézio, que possui as seguintes medidas: base maior 10, base menor 7 e a altura 6 centímetros. Então, nós temos aqui o nosso trapézio, base maior 10, base menor 7, altura 6 centímetros. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior 10 mais a base menor, que é o 7, vezes a altura, que é o 6. Então, 10 mais 7, 17. 17 vezes 6, e tudo isso dividido por 2. 17 vezes 6, 102. 102 dividido por 2, 51. 51 centímetros quadrados. Essa é a área do nosso trapézio.
Encontre a área do triângulo a seguir. Temos aqui um triângulo, onde foi dado para a gente a base dele, que é 12, e temos a altura dele dada, que foi 8. Então, a área desse triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. Base, 12, altura 8. 12 vezes 8 dividido por 2. 12 vezes 8, 96. 96 dividido por 2 vai ser igual a 48. 48 unidades centímetros quadrados. Outra situação. Calcule a diagonal de um quadrado de área 16 centímetros quadrados. Então, solução. Se a área do quadrado é 16 centímetros quadrados, nós conseguiremos descobrir o lado a partir da fórmula da área do quadrado. Então, a área é igual a lado ao quadrado. Se foi dada a área de 16, iremos substituir no lugar do A. Ficaremos com 16 igual a L ao quadrado. E aí a operação inversa da potenciação é a radiciação. Faremos a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4. Porém, como estamos falando do lado de um quadrado, não posso considerar a parte negativa, ficarei apenas com 4. Sendo assim, lado do quadrado, 4 centímetros. Uma vez que eu descobri a medida do lado, que é 4 centímetros, conseguiremos descobrir a diagonal. Podemos fazer de dois modos. Ou você utiliza o teorema de Pitágoras, porque formou-se aqui um triângulo retângulo, e aí a diagonal está na posição de hipotenusa, ou você calcula usando a fórmula da diagonal do quadrado, tanto faz. Primeiro caso, eu fiz utilizando Pitágoras. Então, ó, diagonal ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual aos lados ao quadrado sendo somados. Teorema de Pitágoras, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, mais 16. Nós vamos obter 16 mais 16, 32. E isso é diagonal ao quadrado. Operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, foi feita a raiz quadrada desse 32. Quando fizemos a raiz quadrada desse 32, tivemos que fatorar esse 32, decompondo em fatores primos. E aí, simplificando o radical, resultado final, ficamos com 4 vezes a raiz quadrada de 2 centímetros. Isso é o valor da diagonal do quadrado. É o que foi perguntado no enunciado da questão. Ou poderíamos ter feito usando direto a fórmula da diagonal do quadrado, porque na fórmula da diagonal do quadrado nos diz que a diagonal é igual ao lado vezes a raiz quadrada de 2. Uma vez que já tínhamos aqui a medida do lado 4, bastava substituir diagonal igual a 4 vezes a raiz quadrada de 2 centímetros. Ou seja, aplicando a fórmula da diagonal do quadrado, fica mais simples do que utilizar o teorema de Pitágoras, pelo menos nesse caso. Um paralelogramo tem lados medindo 10 e 8 centímetros. Sabendo que um de seus ângulos é 30 graus, calcule a sua área. Então, vamos lá. Temos um paralelogramo. Nós temos a medida dos lados dele. Tem um lado que mede 10, tem outro lado que mede 8. Porém, para a área do paralelogramo, eu dependo da base e da altura. Não tem a medida da altura. Se eu não tenho a medida da altura, eu vou ter que usar um outro processo para depois pensar na área, porque preciso descobrir essa altura. Então, fechando aqui, nós temos um triângulo retângulo, onde eu tenho um ângulo de 30 graus, um ângulo agudo de 30 graus. Eu tenho uma hipotenusa que mede 8, e eu tenho aqui um H que está ocupando com relação a esse ângulo a posição de cateto oposto. Fechando o triângulo retângulo, então tem ângulo de 30 graus, cateto oposto H e hipotenusa 8. Sendo assim, eu posso usar a razão seno.
Seno de 30 graus, igual cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 graus, como é um ângulo notável, é meio, igual a H sobre 8, que é o oposto, que é o H, e hipotenusa, que é o 8. Vamos multiplicar, ficaremos com 2H igual a 8. H igual a 8 dividido por 2, H igual a 4. Então, descobrimos a altura do nosso paralelogramo. A altura dele é de 4 centímetros. Agora sim, posso calcular a área dele, utilizando a fórmula da área do paralelogramo. A área é igual a base vezes a altura. Então, ficaremos com área igual, quem é a base? 10. A nossa altura foi o que descobrimos, 4. 10 vezes 4, 40. Como a unidade estava em centímetro, 40 centímetros quadrados. Então, nessa questão, nós fizemos uso da trigonometria para conseguir descobrir a altura do paralelogramo, para depois descobrirmos a área dele. Outros exemplos. Uma cadeira tem o seu assento na forma de um quadrado. Suponhamos que uma formiga, partindo de um dos cantos da cadeira, andou 3 metros para contornar todo o assento. Qual é a área do assento da cadeira? Então, aí nós vemos que essa formiga contornou todo o assento, que era o formato de quadrado. Então, ela percorreu o perímetro desse assento. E o perímetro está dizendo aqui que é de 3 metros. Então, para descobrir o lado, basta eu fazer perímetro. Foi lado, mais lado, mais lado, mais lado. 3, que é igual a 4L. E aí eu tenho, para descobrir esse lado, eu vou isolar o L. Quando eu isolar o L, esse 4 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Aí eu vou ficar com 3 dividido pelo 4 e isso vai ser o lado. Sendo assim, o lado vai ser 0,75. Então, já descobri que o lado desse quadrado, ou seja, o lado desse assento, que é do formato quadrado, é de 0,75. Como foi pedido a área do assento, ou seja, a área desse quadrado, que é o assento da cadeira, nós vamos fazer área igual a L ao quadrado. Área igual a 0,75 e isso elevado ao quadrado. Área é igual a 0,5625 metros quadrados, ou seja, 0,5625 metros quadrados. Essa é a área do assento da cadeira. Uma escola pretende ladrilhar o seu pátio retangular, que possui as seguintes dimensões: 4M e 5,5 m, ou seja, as dimensões são 4 metros e 5 metros e meio. Os ladrilhos utilizados são quadrados de 16 centímetros de lado. Calcule o número de ladrilhos necessário. Então, nós temos aqui as dimensões do pátio e tenho a dimensão do ladrilho. Solução. Dados da questão. Dimensões do pátio, 4 metros por 5 metros e meio. Dimensão do lado do ladrilho, 16 centímetros. Temos um problema porque as dimensões do pátio estão em metros e do ladrilho em centímetros. Então, transformando essa dimensão de centímetros para metros, vamos obter 0,16 metros. Cálculos. Área do pátio. Para a área do pátio, como ele tem um formato retangular, é base vezes altura. Multiplico 4 por 5,5. Vai ser igual a 22 metros quadrados. Isso é a área do pátio. A área do ladrilho. O ladrilho é de um formato de um quadrado. Se está dizendo que é 16 centímetros, que eu já transformei para metros, como 0,16, vou calcular 0,16 elevado ao quadrado, que vai dar 0,0256 metro quadrado. Quantidade de ladrilhos necessários. Para descobrir a quantidade de ladrilhos necessários, eu vou ter que dividir a área do pátio pela área do ladrilho. Quando eu faço a divisão da área do pátio pela área do ladrilho, vou obter 859,375 ladrilhos. Ou seja, quando chegarmos à loja para comprar, eu vou ter que pedir aproximadamente 859
ou 860 ladrilhos para cobrir toda a área do pátio da escola. Porque quando nós falamos aqui, tem os pedacinhos que entram com o rejunte. Então, de repente, 859 ladrilhos satisfaça a nossa necessidade, a necessidade para cobrir o pátio. Mas, para não faltar, podemos pedir 860 ladrilhos. Um festival foi realizado no campo de 240 metros por 45 metros, sabendo que, por cada 2 metros quadrados, havia, em média, 7 pessoas. Quantas pessoas havia no festival? Gente, essa é uma questão da PUC. Então, eu tenho aqui as dimensões do pátio e eu sei que a cada 2 metros quadrados tinham 7 pessoas. E aí a pergunta é quantas pessoas havia no festival? Solução. Para saber o número de pessoas que estavam no festival, temos primeiro que encontrar a área. Pela descrição, o local tem a forma de retângulo. Então, a área de um retângulo é base vezes altura. Então, vou multiplicar 240 por 45. A área do local vai ser de 10.800 metros quadrados. Essa é a área do local do evento. Assim, se em cada 2 metros quadrados havia em média 7 pessoas, sabemos que em 1 metro quadrado havia cerca de 3,5 pessoas. Por quê? Pegamos o 7 e dividimos por 2, obtendo 3,5. Então, a cada 1 metro quadrado, eu tinha 3,5 pessoas. Logo, multiplica-se a medida da área pela quantidade de pessoas em metros quadrados. Se a área é 10.800 metros quadrados e eu sei que em cada metro quadrado tem uma margem de 3,5 pessoas, eu vou multiplicar 10.800 vezes o 3,5, obtendo 37.800. Sendo assim, nesse evento, tinham presentes 37.800 pessoas. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.